Hoje é sábado, 9 de janeiro de 2021. E no nosso devocional de hoje, onde ainda estamos tratando do tema resolução de conflitos, nós estamos examinando as atitudes internas do nosso coração, atitudes pecaminosas que nos impedem de resolver conflitos biblicamente. Nós vimos que, além dos problemas de postura e também de pessoas problemáticas, nossas atitudes internas podem nos impedir ou frustrar a nossa capacidade de solucionar conflitos à maneira de Deus. Nós já vimos o medo, a amargura, a atitude defensiva, a falsidade e o desdém. E hoje nós veremos o desprezo, a suspeita e o ódio. Vamos iniciar então com o desprezo. Outro termo interessante e parecido é esta palavra para desprezo, exouteneo, que pode significar também desprezar alguém ou algo por não valorizar. Isto é, considerar a pessoa ou a coisa como nada. Varia em significado desde não ser ou não ter consideração por alguém até tratar alguém ou algo com desprezo. Em Romanos 14, o texto trata de diferenças ou mesmo de questões de justiça, como o tipo de comida que é consumida e o tipo de dias santos que são celebrados. A palavra aparece aqui em Romanos 2 vezes, nos versículos 3 e no versículo 10. Eu gostaria de destacar estes 2 versículos. Romanos 14, versículo 3 diz: o que come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que não come, porque Deus o recebeu por seu. E no versículo 10 nós lemos: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Em Lucas, no capítulo 8, versículos 9 a 12, desprezo é associado a uma atitude farisaica. O texto diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Uma atitude soberba e farisaica, como nos é retratado aqui nesta parábola, comunica a seguinte mensagem: eu sou melhor do que você. Esta atitude normalmente é associada ao desprezo e é um impedimento significativo à resolução eficaz de um conflito. Talvez um dos elementos mais descritivos dessa palavra seja a rejeição. Em Mateus 21, 42, a palavra rejeitaram, na frase a pedra que os construtores rejeitaram, aqui fazendo uma referência a Jesus foi rejeitado por eles, e também a expressão e que veio a ser a principal pedra angular é traduzida deste termo. O sentimento de rejeição, que muitas vezes acompanha o ser desprezado por outro, é uma emoção dura e dolorosa
que faz a resolução de conflitos muito mais difícil. Vejamos agora a suspeita. A suspeita infundada pode ser uma força muito destrutiva na resolução de conflitos. A desconfiança de Saul por Davi e Deus fez com que ele fosse uma pessoa muito difícil de se lidar. Quando Davi retornou, após ter matado o gigante Golias, as mulheres saíram cantando de todas as cidades de Israel e começaram a cantar e dizer, dançando, o seguinte: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. O relato expressa o que aconteceu a seguir nestes termos. 1 Samuel capítulo 18, versículos 8 e 9, nós lemos: Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. A suspeita faz com que nós nos tornemos pessoas atormentadas. A tendência é que as suspeitas se multipliquem e assim nós começaremos a transformar nossos amigos em inimigos. E finalmente, nós vamos ver mais uma atitude interna, uma atitude do coração, uma atitude pecaminosa que prejudica a resolução de conflitos nos nossos relacionamentos. É o ódio. Provérbios capítulo 10, versículo 12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Esse é o oposto do amor bíblico. O ódio, especialmente em relação ao sentimento de alguém. O ódio é um mal ativo que se manifestará em palavra e conduta ou em um espírito de perseguição. Veja o que diz Tito, capítulo 3, versículo 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A última frase deste versículo é preocupante. Esta é a descrição do que fizemos, como vivíamos antes de Cristo. Eu vou ler mais uma vez. Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. É realmente de se admirar que aprender a resolver conflitos seja tão difícil para nós? Observem, irmãos, que esta era a nossa condição e é a condição de muitas pessoas ainda hoje que estão longe de Cristo. Mas eu e vocês estamos em Cristo. Portanto, nós precisamos andar como Ele andou. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Precisamos entender que o nosso papel aqui na terra é de embaixadores de Cristo. Nós somos pessoas que têm a missão de proclamar o seu reino, de proclamar as boas novas. E precisamos começar isto a partir dos nossos relacionamentos. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.